Fala, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que eu queria gravar faz muito tempo, tá? Eu acabei não gravando esse vídeo porque sabe como é, né? O cara às vezes tá sem tempo, às vezes, né, não consegue gravar, mas eu queria gravar muito esse vídeo aqui para todo mundo e também para mim, né? Porque faz tempo que eu não dou aula sobre esse assunto, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto e às vezes a gente começa a ficar enferrujado e isso não é bom para vida do professor. Então, tô aqui para explicar para vocês e também para aprender um pouco, né? Enquanto a gente fala, a gente também aprende. Então, a ideia desse vídeo é trazer uma abordagem conceitual, né, com um pouco de matemática, é claro, sobre a relatividade restrita, a teoria do Einstein, né? E eu quero trazer uma abordagem aqui histórica para ti, para tu começar a entender de fato como é que as coisas funcionam e eu acho que assim, falando dessa maneira, mostrando um pouco da história, é capaz até de tu entender um pouco melhor os caminhos que levaram o Einstein a se perguntar diversas coisas com relação à física e a fazer o que ele fez, né? Para desmistificar, né? Existe meio que uma aura, né, em cima dele e é legal que tenha, né, um pouco, né? Assim como existe uma aura em cima do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? É legal ter essa aura em cima de pessoas que treinam muito, mas o Einstein também, claro, é uma pessoa extremamente inteligente, genial, papapá, tudo isso, mas o que ele fez tem lógica e tu vai ver nesse vídeo de hoje mais ou menos os caminhos que levaram o Einstein a criar a sua teoria da relatividade restrita. Para começar, a gente tem que começar com o antigo, né? Começar com aquilo que a gente chama de mecânica newtoniana. Né? Em 1713, o Newton escreveu o livro, né, os Principia, né, os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que na época foi um livro absolutamente fantástico, né, que revolucionou a ciência da época. E a mecânica newtoniana ela explica um monte de coisas e até hoje a gente usa ela, tá, gente? Não é porque assim, hoje em dia o melhor modelo para explicar a gravitação é a relatividade geral que a gente simplesmente descarta a gravitação do Newton, né? Aquela m1, m2 sobre r ao quadrado. Nada a ver. A gente continua usando para uma série de coisas a gravitação do Newton porque é o suficiente para explicar alguns fenômenos. Mas o que eu queria te trazer aqui é que essa mecânica newtoniana ela era o top de linha, né? Nessa época, 1700 e pouco, até ali 1800, era o bagulho mais bala que tu tinha para estudar, né? Era onde tinham as maiores discussões, né? Tu vai ter ali depois a termodinâmica também e outras áreas da física bombando, mas a mecânica do Newton é um paradigma bastante importante na história da ciência. Só que o que começa a acontecer? O que começa a acontecer é isso daqui, ó. Eletricidade e magnetismo. Tá? Aqui que começa o negócio a ficar bem interessante. Não que antes não fosse, mas aqui começa a ficar mais interessante. Magnetismo os caras já conhecem lá, pô, lá desde a Grécia, né? Os caras faziam experimentos com ímãs naturais e tudo bem. E a eletricidade é um negócio um pouco mais novo ali, né? Os primeiros experimentos elétricos. Eletricidade também, né? É antiga, mas eu digo eletricidade em movimento, cargas elétricas em movimento, né? O pessoal começar a construir pequenas pilhas é já um negócio mais novo. Tudo bem. Só que até esse experimento aqui, ó, que é o experimento Oyster, né? O Oyster, que é em 1820, eletricidade e magnetismo eram coisas completamente separadas. Eletricidade no cantinho dela, na caixinha dela, magnetismo na outra caixinha. Eram duas coisas que não se conversavam. Só que com esse experimento, né, quando ele botou um ímã ali paralelamente a um fio condutor em cima por onde ele fez passar corrente elétrica e percebeu que quando ele fazia passar corrente elétrica nessa configuração que eu estava te mostrando ali, o ímã se distorcia, começou a se olhar aqui. Não, só um pouquinho. É só um pouquinho.
Então, eletricidade e magnetismo que estavam em duas caixinhas absolutamente separadas, né? A caixinha da eletricidade e a caixinha do magnetismo, de repente tem ali, né, alguma ligação. Por quê? O que acontece? Eu estou passando uma corrente elétrica numa determinada configuração e essa corrente elétrica está mudando a orientação do ímã. Opa! Então, eletricidade e magnetismo tem, né, tem uma junção, tem um elo em comum, tem um ponto de ligação. O que mais que a gente tem sobre eletricidade e magnetismo? Ah, esse aqui é o cara, hein? Esse aqui é o cara. Maxwell. Maxwell é o cara. Por quê? Porque o Maxwell ele fez uma coisa extremamente importante entre 1861 e 1862. Ele fez as famosas equações de Maxwell. As equações de Maxwell são equações que explicam a junção entre a eletricidade e o magnetismo. São equações que juntam as duas coisas ali de uma forma elegante e que, melhor do que isso, melhor do que ser elegante, é explicar os experimentos, é explicar a realidade. E essas equações são extremamente úteis. E também a gente tem que falar aqui de um outro cara da época, tá? Que em 1887 o Hertz ele fez um bagulho aqui, ó. O primeiro modem Wi-Fi da história da humanidade, né? Não dá para dizer que é um modem Wi-Fi, eu tô fazendo aqui, né, uma hipérbole, tô exagerando aqui para tornar o assunto mais legal para vocês. Mas na época, gente, é um troço assim absolutamente, cara, bala, entendeu? É um troço que deixou todo mundo de cabelo em pé dizendo: "Meu Deus, que troço que negócio legal, que negócio importante", porque ele fez ali passar corrente elétrica por uma bobina, e tu tinha uma bobina aqui, né, um enrolamento de fios, e um outro enrolamento de fios aqui do outro lado separado, sem nenhuma ligação de fio entre eles. Então tu tem bobina aqui, e daí tu faz passar uma corrente elétrica ali variável, ou tu liga e desliga ali rapidinho o interruptor de um lado do circuito, e daí quando tu vê do nada, na outra bobina surge uma corrente elétrica e ali onde tem um S na figura sai uma faísquinha. Então como assim? Peraí. O que o Hertz fez foi o seguinte, foi transmitir, né, energia sem contato através da eletricidade e do magnetismo. É um troço absolutamente revolucionário para a época. Né? Tu tem uma bobina aqui, do lado ali tu tem outra bobina, não estão em contato. Faz passar uma corrente elétrica nessa bobina, do nada tu vê um choquezinho ali, uma faísquinha, né, elétrica, saindo ali de um ponto para o outro. Pô, que bacana, né? Então, a eletricidade e o magnetismo era uma coisa absolutamente fantástica que chamava a atenção de todo mundo na época. Todo mundo tava ali, pô, olha que legal esse troço, né? Olha que legal essa área da física. Claro que continuava tendo muita gente estudando mecânica, termodinâmica e tudo mais, mas eletricidade e magnetismo, né, quando o cara olhava, brilhava o olho, e isso que levou tanta gente boa a estudar eletricidade e magnetismo. Muito bem. Só que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender qual é que é a ligação entre eletricidade e magnetismo e a mecânica newtoniana. Tá? Então a gente vai voltar um pouco no tempo, vai falar um pouco do Galileu. Tá? A mecânica newtoniana ela usa algo que a gente chama de transformações de Galileu, e eu vou te explicar, apesar de ter um nome assim que parece ser algo extremamente complexo, é algo que tu vai entender com certeza. O que são essas chamadas transformações de Galileu? O Galileu já dizia que a velocidade, né, ela dependia de um determinado referencial. Por exemplo, eu nesse momento, eu estou em movimento ou estou em repouso? Eu estou aqui, ó. É bem como vocês estão me vendo aí na gravação. Depende. Depende com relação ao quê? Né? Com relação ao microfone que está aqui na minha frente, eu estou em repouso, porque eu não mudo minha posição com relação ao microfone. Agora a gente sabe que a gente está na superfície da Terra e a Terra está girando ao redor do Sol. Então, com relação ao Sol, nesse momento, eu estou sim me movimentando, porque eu estou mudando de posição com relação ao Sol.
Mesma coisa ali, tu tá vendo um trem ali na figura, tá? E eu vou te dizer o seguinte, esse trem, se tu estivesse olhando, tu ia estar olhando ele passando, tá? Esse trem, ele tá em movimento com relação aos postes. Mas e se tu tiver um carinha sentado ali dentro do trem? Esse carinha sentado dentro do trem ali, paradinho, né? Sem saculejar, só aqui, ó, de boa, olhando para a paisagem. Esse cara, ele tá em movimento ou tá em repouso? Bom, depende. Depende de quem que tu tá falando. Com relação ao poste ali da rua, ele tá em movimento. Agora, com relação à cadeira, ele tá em repouso. Fechamos a primeira ideia? Fechamos a primeira ideia. Qual é a segunda ideia? A segunda ideia é tu imaginar aqui comigo aquela figura daquele trem. E eu vou te dizer que aquele trem ele está se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa ele anda 10 metros para a direita ali. Com relação aos postes que estão ali na rua. Certo? Então passa um segundo, ele se afasta 10 metros do poste. Passam 2 segundos, ele se afasta 20 metros. Passam 3 segundos, ele se afasta 30 metros. Se anda com uma velocidade de 10 metros por segundo, é isso aí, deu, fechou, não tem dúvida. Agora, e se dentro do trem ali tu tem um carinha andando na direção, no sentido que vai do fundo do trem para frente do trem? Ou seja, ele está andando ali para a direita na figura, com uma velocidade de 2 metros por segundo com relação aos bancos fixos ali no trem, tá? O banco está fixo e o carinha está se movimentando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se eu quiser saber qual é a velocidade que esse carinha se move com relação ao poste que está na rua, eu acho que tu não vai ter dificuldade nenhuma de me dizer que com relação ao poste que está na rua, ele está se movimentando com uma velocidade de 12 metros por segundo. São as 10 do trem, né, porque o trem está andando para a direita, mais os 2 do próprio carinha, e no total a gente tem 12 metros por segundo. Essa é a velocidade do carinha com relação ao poste. Com relação ao trem, é 2. Né? Com relação ao banco aos bancos que estão no trem, com relação ao piso do trem, é 2. Com relação aos postes, é 12. Sem dúvida nenhuma. E se ele anda com relação aos postes 12 metros por segundo, a cada segundo que passa, ele vai aumentando a sua posição de 12 em 12 metros com relação aos postes. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Show de bola, né, gente? Isso aí são as chamadas transformações de Galileu, né? E as transformações de Galileu são facilmente compreendidas assim, sem muito desenho, só na explicação, só na fala. Agora que vem uma outra questão. E daí eu quero que tu preste bastante atenção aqui. As transformações de Galileu, elas têm Tem uma outra coisa que a gente tem que explicar aqui pra ti. Que eu tenho que explicar aqui pra ti, que é o seguinte. Imagina que tu tá num trem, tá? E que tu tá nesse trem e tu tá segurando uma bola. Aqui. E esse trem, ele tá ali como na figura, se movimentando para a direita, tá? Com relação a alguém que esteja olhando de fora desse trem. E daí tu faz simplesmente o seguinte. Tu larga a bola. Experimento absolutamente fantástico e difícil de fazer. Tu pega a bola dentro do trem, tu não arremessa ela, tu simplesmente abandona. Tá, o que tem? Pra tu ali que tá dentro do trem, o que tu vai enxergar? Tu vai enxergar o seguinte, bom, tu só simplesmente abandonou a bola, né? O trem tá andando com velocidade constante, a bola vai cair ali no teu colo. A descrição cinemática que tu vai dar, que é o que tu tá vendo do movimento, é o seguinte, é um movimento de queda livre em linha reta. Agora, pro cara que tá olhando ali de fora do trem, ele tá vendo tu ali da estação, tá? Da plataforma, ele tá paradinho ali esperando, e daí do nada ele olha para dentro do trem e tem um maluco ali, né, largando uma bola. Qual é o movimento que ele enxergaria da bola? O movimento que ele enxergaria da bola é o movimento de queda mais um movimento de translação do trem da esquerda para a direita. Então ele veria uma parábola. Né? Se ele tirasse várias fotografias
enquanto esse experimento está acontecendo, o que ele enxergaria, o que ele perceberia, é que quando tu fosse fazer a superposição dessas fotos, tu enxergaria a bola fazendo isso daqui assim, né? Na verdade, como ele está indo para a direita, ia fazer esse movimento aqui parabólico. Tu percebe que a descrição cinemática é um pouquinho diferente, né? Um descreve um movimento em linha reta, o outro descreve um movimento parabólico. Mas até aí tudo bem. Porque apesar disso, os dois caras, tanto o que está fora do trem quanto o que está dentro, vão dar a mesma descrição dinâmica. Dinâmica a gente fala com relação às forças envolvidas. O cara que está dentro do trem, ele vai dizer o seguinte: qual é que é a força que está envolvida nesse experimento? Bom, quem está puxando a bola para baixo é a força gravitacional. Show. E o cara que está fora vai dar qual descrição? O que ele vai falar? Bom, apesar da bola estar fazendo um movimento parabólico, a gente sabe que ela está andando em linha reta na horizontal por causa do princípio da inércia, e a única força que está atuando sobre o objeto é a força da gravidade. Então, os dois, apesar de darem descrições cinemáticas, né, do movimento diferentes, as descrições dinâmicas, que é com relação a quais forças estão atuando nesse experimento, eles concordam e dizem, ok, só a força da gravidade. Isso porque o trem está se movimentando com velocidade constante, e a gente diz que as leis da física, né, segundo Galileu, são as mesmas para dois referenciais inerciais, né, referenciais, que se movimentam com velocidade constante. As forças, as descrições são absolutamente as mesmas. Só que daí vem uma questão, tá? O Maxwell, quando fez as suas equações, ele derivou as equações, fez tudo, né, lá entre 1861 e 1862. E quando tu vai ver nas equações dele, tem algumas coisas. Primeiro, a velocidade dessa onda eletromagnética, ela só depende do meio. Só depende do meio. A velocidade que aparece nas equações de Maxwell só dependem do meio no qual a onda está se propagando. A velocidade da onda eletromagnética vai ser uma no vácuo, vai ser outra na água, vai ser outra no ar. Na verdade, no ar vai ser bem próxima do vácuo. Vai ser outra no... sei lá, entende? Qualquer meio que tu imaginar, sei lá, no gás metano, sei lá por que eu pensei nisso, vai ter uma velocidade diferente. Só que ela só depende do meio. E daí tu te pergunta o seguinte. Só um pouquinho. Como é que uma velocidade vai depender só do meio? Lembra que eu te falei antes daquela história de que se eu tô aqui nesse momento parado ou em movimento, só faz sentido pro Galileu, né? Só faz sentido em falar em movimento ou repouso com relação a um determinado referencial? Ué, mas nas equações de Maxwell não aparece nenhum referencial. Só aparece um meio, né? Tu olha lá a equação, que te dá a velocidade de propagação da onda, cara, só aparece coisas do meio. Então, a primeira coisa é essa, estranho. A segunda coisa é o seguinte. A segunda coisa é que quando tu tenta aplicar aquelas transformações de Galileu nas equações de Maxwell, dá Godot. Né? Não dá certo, não funciona. Tu aplica as equações de transformação de Galileu e as forças, a dinâmica, dá completamente diferente. Não dá certo. Então tem essa inconsistência em alguma coisa. Primeiro, essas transformações de Galileu, que é aquela coisa lógica que a gente usou ali para explicar o movimento de um carinha com relação a um poste e o carinha se movimentando dentro de um trem que se movimenta também com relação ao poste, dá problema quando tenta embutir nessas equações de Maxwell. E a outra coisa é essa aqui que eu acabei de te falar.
A outra coisa que eu acabei de falar é que a velocidade que aparece lá não diz com relação a quem que é essa velocidade, né? Então, como é que eles resolveram esse problema, né, no começo ali? No começo foi assim, eles disseram, não, vamos dizer que existe, até porque tudo que se sabia sobre a ondulatória até o momento era o seguinte, todas as ondas precisam de um meio para se propagar. Então eles disseram, ó, vai existir aqui um negócio chamado de éter, e esse éter vai ser o meio pelo qual essas ondas eletromagnéticas vão se propagar, e a velocidade dessas ondas eletromagnéticas é com relação a esse tal de éter. Deu, show, fechou, vamos tomar ali uma cerveja, tá resolvido o problema. Na época nem devia existir cerveja. Não, devia existir? Não, claro que já existia, né? Então, tô brincando aqui, né? Vocês entenderam que eu tô brincando, mas a ideia é que aparentemente tu resolve o problema do dessa velocidade não depender de um referencial, dizendo que é o éter ali, já era, vamos lá, fechou, já era, deu. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é o seguinte. Isso começa quando Einstein pega isso aqui para estudar, isso começa, né, ele começa a coçar a cabeça aqui, começa, putz, né, tem alguma coisa errada aí. O Einstein ele chega num raciocínio seguinte. Para começar a pensar sobre a teoria da relatividade, muita gente diz, erroneamente, está na história da ciência, que tem um experimento de Michelson-Morley que tenta mostrar a existência desse éter, como se esse experimento tivesse sido fundamental para o Einstein ter conseguido elaborar a teoria da relatividade dele. E o próprio Einstein, na sua biografia, diversas vezes falou que não, esse experimento não teve importância para ele. O que o Einstein pensou foi o seguinte, ele tinha ali algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade era o seguinte, bom, tem uma inconsistência entre as transformações de Galileu ali que não batem com essas tais equações de Maxwell, né? Estão em conflito. Porque se tu aplica a transformação de Galileu e a equação de Maxwell começa a dar coisas que não condizem com a realidade, tem conflito aí. Então ele pensou o seguinte, ou são as transformações de Galileu que estão defasadas com relação às equações de Maxwell, ou são as equações de Maxwell que não estão corretas. Só que as equações de Maxwell, gente, elas têm uma robustez matemática e conceitual muito grande. Então, o que o Einstein fez? Pum, vamos apostar na primeira possibilidade. Vamos apostar, né? E tem alguma coisa errada aí nessas tais transformações de Galileu. Errada não. Desculpa pela palavra. Tem alguma coisa inconsistente. Tem alguma limitação dessa transformação de Galileu. Melhor palavra não é errada, tá? É limitação. Porque as transformações de Galileu, elas funcionam. Né? Quando tu tá mexendo num trem e o trem tá devagarinho, devagarinho eu quero dizer longe da velocidade da luz, né? Pode ser bem rápido para o nosso padrão, né? Pode ser um maglev se movimentando. Tu usa as transformações de Galileu, dá tudo certo, tudo ok, show de bola, fechou, respondeu todos os teus problemas. Só que o que o Einstein pensou é o seguinte, de repente existe um outro tipo de transformação, são as transformações de referenciais que a gente vai discutir mais para frente, que servem tanto para essa parte das equações de Maxwell, quanto para quando a velocidade vai para um valor muito pequeno, próximo à velocidade da luz. Ele nem sabia que tinha a ver com a velocidade da luz quando ele começou a pensar nisso, mas quando é para valores pequenos de velocidade, também serve. E foi nesse caminho que ele começou a elaborar a sua teoria, pensando, opa, vamos rever, vamos dar uma olhadinha aqui
nessas coisas chamadas de transformação de Galileu, e daí ele vai começar a revirar tudo e a estudar um monte de coisa que eu vou trazer aqui para vocês nas próximas aulas. Se gostou desse vídeo, peço para deixar aqui um like. Não sei quando é que vai sair o próximo vídeo, porque o próximo vídeo já envolve um pouco mais de matemática, um pouco mais de estudo, né? E daí, para preparar um negócio legal aqui, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas vai ter, não te preocupa que vai ter. Por hoje era isso, um grande abraço, tchau, tchau.